Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Mustafa Hamadi Neto, professor Mustafa Hamadi Neto, e estou com uma série de vídeos aqui para a gente trocar algumas ideias, trocar experiências e passar alguma informação para todos aqueles que possam estar nos vendo agora. Hoje eu estou aqui no meu consultório, um dia normal de trabalho, e eu resolvi gravar um vídeo sobre um assunto que aconteceu agora há pouco aqui mesmo no consultório, sobre uma criança com um alto índice de cárie, também chamada de cárie de mamadeira e tudo mais. Bom, isso é um problema importante que acontece eventualmente com as crianças por conta de, às vezes à noite, para acalmar a criança, a mãe dá uma mamadeira, e de preferência com bastante açúcar, para poder acalmar a criança dormir. E isso faz um mal bastante grande para os dentes da criança. Então eu vou contar hoje aqui duas histórias, vou gravar dois vídeos, um na sequência do outro, para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona isso aí. Muito bem, o importante logo de cara é entender como é que funciona a escovação nas crianças. Tem que ser um hábito, e esse hábito tem que partir da criança, a necessidade de ter a sua boca limpa, muito mais do que a necessidade que a mãe ou o pai tem de limpar a boca da criança. Por que eu conto isso? Porque as crianças têm alguma dificuldade de escovar os dentes, aquelas guerras, né? Vai escovar o dente, a criança não quer escovar o dente. E pensando nisso e avaliando como é que é o comportamento dessas crianças desde o dia que nasce, é que a gente propôs agora uma forma de lidar com isso que nos últimos anos tem mostrado bastante resultado com os nossos pacientes. Então a primeira coisa, se possível, né, a partir do nascimento. Quando a criança nasce, a primeira alimentação da criança, que é feita com o colosso, depois na amamentação no peito, existe uma necessidade que a gente tem que fazer isso, de limpar a boca da criança logo após a amamentação, com um pedacinho de gás, uma compressa úmida, passe com o dedo mesmo dentro da boca da criança. Claro que você não está preocupado em limpar nada, porque é absolutamente normal, amamentação, não tem dente, quer dizer, não é uma necessidade de limpar, mas é uma necessidade de criar o hábito de limpar a boca logo após a escovação. A referência que eu falo sempre para os meus pacientes é com relação quando a criança evacua, ela faz cocô, imediatamente a criança começa a chorar, a mãe vai lá, troca a fralda, limpa. Depois, com o desenvolvimento, toda vez que a criança evacua, ela diz: mãe, vem me limpar. Então é uma necessidade de se limpar logo após um determinado ato da defecação. Esse hábito tem que ser criado também para a criança com após a alimentação. E a gente observou nos nossos pacientes que fizeram isso, que logo após a amamentação, toda vez, em todas as amamentações, você passa um paninho úmido, é muito interessante ver a criança, bebezinho ainda, logo após a amamentação, ficar de boca aberta esperando esse ato da limpeza. E isso vai criar um hábito muito saudável para a criança que queira escovar o dente, sinta a necessidade de escovar o dente logo após a alimentação. Isso é um hábito que a gente pode dar para as crianças fazer. Então é um benefício muito grande que a gente vai fazer para evitar o acúmulo de cáries e bactérias, gengivites e todas essas doenças da cavidade oral que a gente está acostumado a tratar. Então o que eu queria dizer com tudo isso é que se você tiver alguma outra ideia, alguma sugestão ou qualquer coisa que você queira falar a respeito, por favor, estamos aqui abertos para trocar experiências. Se você tem alguma dúvida com relação à escovação ou à higiene bucal do seu filho, do seu bebê, entre em contato com a gente está aqui para trocar experiências e tudo mais, tá bom? Então, se você gostou da conversa, dá um ok, um joinha aí, para a gente poder continuar nesse canal de comunicação daqui para frente, ok?